Imagine um mundo onde um simples passo no mato podia te colocar cara a cara com um predador do tamanho de um ônibus, onde o céu era cortado por aves gigantescas e os oceanos escondiam monstros maiores que qualquer navio moderno. Um planeta selvagem, dominado por criaturas tão formidáveis que fariam até o maior leão parecer um gatinho assustado. Prepare-se, porque hoje vamos viajar para as profundezas do tempo, onde a vida era bruta, colossal e impiedosa. Este é o mundo da megafauna. E sim, você vai querer assistir até o final. Era um cenário pós-apocalíptico, mas sem a necessidade de um apocalipse. Florestas densas, pradarias intermináveis, geleiras avançando lentamente pela terra. E entre tudo isso, bestas gigantescas que hoje parecem saídas de um pesadelo. E o mais curioso, muitos desses animais viveram lado a lado com espécies que ainda existem hoje. Isso mesmo, criaturas que sobreviveram ao fim da última era do gelo e ainda estão entre nós. E a pergunta que não quer calar: quais são esses sobreviventes? O que eles têm de tão especial? Por que sobreviveram enquanto tantos outros sumiram para sempre? É isso que vamos descobrir agora. Começamos com uma figura lendária, o Smilodon, o famoso tigre dente de sabre. Apesar do nome, ele não era um tigre de verdade, mas sim um predador robusto e musculoso, com dentes caninos que podiam ultrapassar 20 centímetros. Viveu principalmente nas Américas, caçando preguiças gigantes, bisões, cavalos pré-históricos e até filhotes de mamutes. Era o ápice da força e da brutalidade. Mas, ao contrário do que muitos pensam, ele não caçava sozinho. Estudos indicam que o Smilodon poderia ter vivido em grupos como leões, o que mudaria completamente nossa visão sobre ele. E aqui vai o primeiro fato surpreendente. Enquanto o Smilodon dominava as Américas, um felino moderno já estava lá. A onça pintada. Sim, a onça é um verdadeiro fóssil vivo. Ela sobreviveu à extinção em massa da megafauna, manteve seu território e suas habilidades de caça, e ainda hoje é um dos predadores mais formidáveis das Américas. Enquanto o Smilodon desapareceu há cerca de 10.000 anos, a onça permaneceu firme. Outro sobrevivente impressionante, o lobo cinzento. Enquanto seu parente extinto, o famoso dire wolf, dominava a América do Norte com mandíbulas esmagadoras, o lobo cinzento coexistia com ele, mas seguiu uma linha de sobrevivência. Mais leve, mais adaptável, menos especializado. Quando os grandes herbívoros sumiram e os dire wolves desapareceram, os lobos cinzentos permaneceram, migraram, mudaram sua dieta e estão entre nós até hoje. Agora vamos falar do Bison latifrons, o bisão gigante. Esse animal era 2 vezes maior que o bisão moderno, com chifres que podiam ultrapassar 2 metros de ponta a ponta. Um verdadeiro tanque de guerra dos campos abertos da América do Norte. Mas enquanto ele desapareceu, o bisão americano que conhecemos hoje seguiu adiante. Um pouco menor, mais ágil, mas com o mesmo espírito selvagem. Os campos onde o Bison latifrons pastava hoje pertencem aos descendentes modernos que resistiram à extinção. Na Europa, outro gigante chamava a atenção. O Megaloceros, também conhecido como cervo gigante. Com chifres de até 3 metros de envergadura, era uma visão imponente em qualquer floresta. E adivinha quem conviveu com ele? O alce. Sim, o mesmo alce que hoje vive no norte da Europa, Ásia e América. O alce já existia naquela época e compartilhou território com o Megaloceros. Quando o clima mudou e o habitat se transformou, o Megaloceros não conseguiu acompanhar. Mas o alce continuou ali, adaptando-se, mudando sua dieta, migrando. E aqui entra outro caso curioso, o rinoceronte lanudo. Ele era adaptado ao frio extremo, com uma pelagem espessa e corpo compacto. Viveu lado a lado com uma espécie que ainda hoje habita o planeta, o rinoceronte indiano. Apesar de viver em clima totalmente diferente,
O ancestral comum desses animais mostra que eles têm muito mais em comum do que se imagina. O rinoceronte indiano sobreviveu porque viveu em regiões menos impactadas pela glaciação. Enquanto os grandes da tundra sumiram, ele permaneceu nos pântanos tropicais. Na mesma época, outro colosso vagava pelas florestas da América do Sul. A preguiça gigante. Não estamos falando da preguiça lenta que vemos hoje nas árvores. Estamos falando de criaturas com até 6 metros de comprimento que andavam em terra firme e podiam derrubar árvores inteiras para se alimentar. E pasme, as preguiças modernas descendem diretamente dessas gigantes. Mesmo que tenham encolhido ao longo dos milênios, ainda carregam os mesmos traços genéticos. Na Austrália, enquanto os grandes diprotodontes, cangurus gigantes e o leão marsupial desapareciam, o ornitorrinco permanecia. Essa criatura quase mitológica com um bico de pato, cauda de castor e que põe ovos, também é um fóssil vivo. Ele existia naquela época e resistiu à extinção. Hoje, o ornitorrinco é uma relíquia genética de um mundo que já não existe mais. E claro, não podemos esquecer do elefante africano. Enquanto os mamutes lanosos e os elefantes asiáticos pré-históricos dominavam as estepes frias e as florestas densas da Ásia e Europa, o elefante africano já caminhava pelas savanas. E ele continua lá. Mesmo com as pressões da caça e da destruição do habitat, ele é um sobrevivente direto de uma linhagem que remonta aos tempos dos mamutes. E o urso pardo? Sim, o mesmo que ainda hoje habita a América do Norte e a Eurásia. Ele coexistiu com o urso das cavernas, uma criatura gigantesca que dominava o velho mundo. Quando o urso das cavernas desapareceu, o urso pardo tomou seu lugar. É um dos grandes exemplos de como a versatilidade vence a força bruta. Já o javali moderno também compartilhou território com várias espécies extintas. Vivendo nas florestas da Eurásia, eles coexistiram com os ursos gigantes, felinos pré-históricos e até o rinoceronte lanoso. Hoje, são abundantes em vários continentes. O lince, felino ágil e sorrateiro, também cruzou o caminho de muitos gigantes da pré-história. Sobreviveu graças à discrição, à habilidade de caçar pequenos animais e se esconder nas sombras. Ele não enfrentava o Smilodon de frente, mas estava lá, observando tudo. E por fim, o ser humano. Nós também estávamos lá. E em muitos casos fomos responsáveis pela extinção desses gigantes. A caça excessiva, as mudanças climáticas, o avanço sobre o território, tudo isso fez parte da equação que varreu a megafauna do planeta. Mas alguns resistiram. E hoje, quando olhamos para uma onça, um lobo, um rinoceronte ou até uma preguiça, não estamos apenas vendo animais. Estamos diante de testemunhas vivas de um mundo perdido. Um mundo onde monstros caminhavam sobre a terra. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também sente essa conexão com o passado, com o tempo em que os gigantes reinavam. E talvez, só talvez, ainda haja muito o que aprender com eles.